nome o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Parei aqui. Tem sido esta uma realidade na tua vida? Será que esse é o estilo de vida que nós estamos vivendo? Ou seja, sempre por cima e nunca por baixo? Desde o dia que você encontrou o Senhor, desde o dia que você ouviu a voz de Deus e decidiu seguir ao Senhor Jesus na tua vida, de lá para cá, você sempre esteve por cabeça, você sempre esteve por cima. Eu não. Teve muitas vezes que eu estive por baixo, que eu não estava sendo cabeça de nada, acho que nem cauda, estava sendo sola de algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida. Não se escandalize, por favor, não se desvie na tua fé. Mas é verdade que eu nem sempre estive em todo momento, em todas as situações, em todas as circunstâncias. E eu não estou falando nem antes do meu encontro com Deus, só estou falando depois do meu encontro com Deus. Teve muitas vezes que eu estive por baixo e não por cima. Que eu fui nem cauda, né? Fui sola, quanto mais cabeça. Houve momentos que eu estava me sentindo cabeça, que eu estava vivendo mais do que os meus sentimentos, na verdade, tudo, tanto dentro de mim quanto fora de mim, nas circunstâncias, estavam declarando com evidências de que eu estava por cima e não por baixo. E sempre esses momentos que eu estava vivendo por cima e não por baixo, alinhado nessa palavra, era porque Deus estava operando na minha vida de uma maneira maravilhosa. É porque Deus estava no controle da minha vida. Amém? Deus estava ali manifestando o seu favor, sua graça e o seu poder. Então, eu estava convicto que eu estava por cima, não como produto da minha habilidade de administrar as questões, as coisas da minha vida, mas porque Deus estava agindo poderosamente na minha vida. Então, para estar por cima, é necessário que Deus esteja agindo. Porque não dá para nós conduzirmos a nossa vida do nosso jeito e estarmos sempre em cima, por cima, cabeça. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então, não há nenhum paradoxo aqui nesse texto. Não há nenhum contraditório aqui nessa palavra. Na verdade, a contradição está em mim, na minha vida, no meu estilo de vida, nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Porque na verdade, Deus é poderoso para manter as nossas vidas nesse nível. Deus é poderoso, porque quando Ele fala, Ele sustenta a palavra que Ele libera. E a própria palavra que Ele libera tem o poder de trazer à manifestação aquilo que Ele prometeu. Vou dizer isso de novo. Quando Deus libera a palavra, esta palavra tem poder para trazer a manifestação da promessa que Ele fez. Porque Ele está fazendo uma promessa aqui. Sim ou não? E que promessa é essa? Que nós estaríamos sempre por cima e não por baixo. Que nós seríamos cabeça e não cauda. E a palavra que Ele libera é poderosa para trazer a manifestação, o cumprimento dessa promessa nas nossas vidas. Então, queridos, é importante entender aqui que Deus está fazendo uma promessa por meio da sua palavra, e a sua palavra é fiel e verdadeira. Sua palavra sustenta o caráter, os atributos, a natureza, a própria essência do nosso Deus, porque Ele é um com a sua palavra. Nem sempre a palavra que sai da minha boca, a palavra que sai da sua boca está unida à nossa essência, porque às vezes falamos o que nós não queremos. Ou simplesmente falamos algumas coisas que nós não podemos cumprir. Em algum momento você já fez a promessa a alguém e de repente você foi impedido de cumprir essa promessa. E eu não estou falando da debilidade que há no nosso caráter em cumprir.
aquilo que nós falamos. Porque eu estou falando com gente de caráter aqui. Mas a verdade é que em algum momento nós falhamos também no nosso caráter. Às vezes prometemos e não cumprimos. E está ao nosso alcance cumprir algumas coisas, mas simplesmente porque não tivemos a disposição de cumprir, por N coisas. E há outras vezes que nós queríamos de fato cumprir, estávamos dispostos a cumprir, porém estava fora do nosso alcance, da nossa possibilidade de cumprir aquilo que nós havíamos prometido. Porque algo nos impediu. Amém? Então tem duas situações. Às vezes eu falo e não cumpro, porque isso tem a ver com o meu caráter. Mas às vezes eu também falo e não cumpro, e eu estou falando aí no sentido de prometer coisas, amém? Porém, não ter condições de cumprir por questões, sabe, de impedimento, de impossibilidades que surgiram. Porém, Deus não. Deus, quando Ele faz a promessa, a própria promessa que Ele fez, que é produto da palavra liberada, sustenta o poder de Deus para trazer à existência aquilo que Ele prometeu, para trazer a manifestação daquilo que Ele declarou. Então quando Ele disse assim, eu os porei por cabeça e não por cauda, e vocês estarão sempre por cima, Ele estava falando isso ao seu povo. E mais especificamente aqui, por meio de Moisés, a nação de Israel, que se torna agora aqui, para mim e para você, uma figura da igreja de Jesus, porque hoje nós somos o povo de Deus. Porém, para que isso se cumprisse nos dias do Antigo Testamento, na nação de Israel, e para que isso se cumpra também hoje nas nossas vidas, na igreja, é preciso nós considerarmos a parte B, a parte final desse versículo. Porque essas promessas que Deus está fazendo aqui, elas são condicionais. E aí é que está o contraditório, não naquilo que Deus falou, porque Ele não é suficiente para cumprir o que prometeu. Não, não, não. É porque essa promessa está condicionada à minha obediência. Então, quando eu estou por cima, por uma ação de Deus na minha vida, é porque, traduzindo, eu estou na palavra, eu estou obedecendo. As minhas decisões, as minhas escolhas, a postura que eu estou tendo na minha vida está alinhada à sua palavra. Então essa palavra que já foi liberada, traz a manifestação daquilo que Deus prometeu, e eu me posiciono aí na palavra. Na palavra. Por isso que eu falei, não é fruto da minha habilidade, não é fruto, sabe, da maneira de administrar e as circunstâncias da minha vida, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, a minha vontade, não. Tem a ver com simplesmente dizer, Senhor, ainda que eu não entenda, e ainda que não faça sentido para mim isso agora, eu me disponho a obedecer. E neste momento que eu começo a caminhar, sabe, que eu começo a direcionar a minha vida debaixo da obediência da palavra, é incrível como ela funciona, como ela tira a gente de qualquer situação que esteja nos oprimindo, e Deus começa a trazer para você, para a tua vida, uma posição de superioridade. Isso significa, você começa a superar até aquilo que parecia insuperável na sua vida, porque a palavra de Deus é poderosa. Deus não nos dá mandamentos só porque Ele ama mandar. Deus sabe, Ele não nos dá ordens, Ele não nos dá mandamentos só porque Ele quer provar para mim e para você que Ele manda. Não. Mas a verdade é que todo mandamento de Deus, toda ordem estabelecida por Deus, é porque na verdade, por trás desse mandamento, por o que sustenta essa palavra de ordem, é um princípio de vida. Então Deus não dá ordens, Deus não dá mandamentos porque Ele ama fazer isso, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, até que Ele poderia, porque Ele é Deus mesmo, Ele é Senhor, mas Ele faz isso diante da essência da sua própria natureza, de quem Ele é. Ele faz isso porque Ele sabe que cada mandamento que Ele dá, cada palavra de ordem que Ele libera, traz com ela um princípio de vida. E quando nós começamos a obedecer a palavra, esse princípio de vida que está nessa
essa palavra se ativa, se manifesta nas nossas vidas, e aí o poder de superação começa a fluir em nós. E aí estávamos por baixo, mas agora estamos por cima. E não tem a ver aí com uma questão de superioridade, não tem a ver com uma coisa de arrogância, de soberba. Não. Está falando de superação, porque na vida é assim, eu e você vamos ter que superar para poder seguir adiante, senão a gente sucumbe, senão a gente desiste, senão a gente larga a mão. Então Deus libera a palavra dizendo: você vai superar quando você estiver ouvindo a minha palavra. Não é isso que diz aí? O versículo diz: só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para o quê? Os guardar e o cumprir. Os guardar e os cumprir. São duas coisas. Guardar significa conhecer. Guardar significa entender. Mas a coisa não entra em operação, a coisa não funciona só porque a gente entende, só porque a gente sabe, só porque agora a gente conhece. Faz sentido o que eu estou te falando? O fato de conhecer algo não põe esse conhecimento em operação, mas é a outra parte, é o fazer. É o fazer. Não dá para fazer aquilo que eu não sei, que eu não conheço. Mas a partir do momento que eu conheço, a partir do momento que eu aprendi, a partir do momento que eu recebi, que eu guardei, ou seja, que eu tive o entendimento dessa palavra, então agora eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir. É intrínseco. É isso que significa guardar. É como um depósito que entra na tua vida de recursos. E dentro desses recursos, abre um mundo de possibilidades para você em Deus. Significa que agora você tem recurso. Mas se você não usar esse recurso, não vai adiantar. Se você não colocar em operação, sabe, essa provisão que Deus colocou dentro de você, na tua mente, no teu coração, não vai se manifestar nada. Por isso que a primeira etapa, a primeira parte é chegar ao conhecimento. Essa palavra guardar significa isso, abrir o teu entendimento para toda a verdade de Deus, para toda ordem, para todo mandamento que Deus ordena, para toda instrução, para toda informação. Isso vai entrar no teu interior, isso vai alcançar, sabe, a tua mente, a tua percepção, o teu coração, e isso vai gerar um conteúdo poderoso dentro de você, para levar você a viver e desfrutar da promessa. Mas enquanto você e eu não fizermos, esse conhecimento não vai valer de nada. Pelo contrário, só vai nos comprometer. Por que vai nos comprometer? Porque nós nos tornamos responsáveis a partir do momento que nós saímos da ignorância. Faz sentido o que eu estou falando? Enquanto você ignora, enquanto você não conhece, enquanto você não sabe, você está inocente. E mesmo que você esteja inocente, você não está isento das consequências. Quantas vezes eu e você fomos punidos porque fizemos algo, porém nós não sabíamos que não podia fazer. Mas mesmo o fato de sabermos que não podia fazer, amém? Não nos isentou da consequência, do descumprimento, da quebra daquela instrução, daquela ordem, daquele mandamento. É ou não é verdade? Mas a partir do momento que eu conheço, que eu chego ao entendimento, então eu saio da ignorância e agora eu me torno responsável por aquilo que eu aprendi. Já não tem mais a ver com a minha esposa, não tem a ver com meus filhos, não tem a ver com meus pais, não tem a ver com os meus líderes, não tem a ver com meus irmãos, não tem a ver com as pessoas que cercam a minha vida, tem a ver comigo. Eu me torno responsável por aquilo que eu aprendi. Responsável no sentido do quê? De fazer com que isso funcione.
Então Deus está falando aqui, olha, Ele está dizendo: eu desejo derramar múltiplas bênçãos sobre vocês. Vocês serão um povo abençoado, e debaixo da minha bênçãos, vocês estarão por cima, sempre. Mesmo quando seus inimigos estiverem, sabe, no seu calcanhar, mesmo quando os obstáculos estiverem diante de vocês, não importa, o poder de superação vai operar como produto da minha bênção. Mas para que isso se ative, você tem que obedecer. Então fala comigo: conhecer e cumprir e fazer. Digam glória a Deus. É por isso que Tiago fala: se você chega ao conhecimento de algo, mas você não pratica aquilo, você está enganando a você mesmo. Porque você acha que sabe, quando na verdade você não sabe. Você só conhece. Porque o que distingue o conhecimento da sabedoria é o fato da forma como você administra o conhecimento, a instrução, a informação que você recebeu. Então você pode ser uma pessoa cheia de conhecimento, mas se você não souber aplicar esse conhecimento para funcionar na sua vida, então você não é sábio. Fala assim comigo: Deus me dá sabedoria. Amém? Por isso que Deus não está interessado em dar a mim e a você conhecimento. Ele quer nos dar sabedoria, porque a sabedoria é que faz com que nós extraiamos do nosso conhecimento todo o potencial que Ele tem. Oh, digam glória a Deus, digam aleluia. Você tem sido sábio? Porque se você sabe alguma coisa, se você conhece alguma coisa, e você sabe que este conhecimento, aquilo que você conhece, sabe, te dá a capacidade de mudar algumas coisas na sua vida, e você não faz, querido, desculpe, você não é sábio. E nem mesmo ignorante. Porque agora você conhece. Então você saiu já da categoria de ignorância. Porém você precisa alcançar a sabedoria. Eu e você precisamos alcançar a sabedoria. Não a sabedoria do homem, não a sabedoria deste mundo, que a palavra diz, através do apóstolo Tiago, que é animal, que é humana, que é diabólica. Mas a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, porque essa sabedoria vai usar esse conhecimento para a virtude, porque até muitas vezes o conhecimento que a gente usa para o mal. Ou simplesmente usamos de uma maneira equivocada, porque não temos sabedoria de administrar aquilo que nós conhecemos. Então diga comigo: conhecer. Essa é a primeira parte. Mas para que esse conhecimento seja elevado ao nível de sabedoria, então você pratica aquilo que você conhece. E uma vez que você começa a praticar o que você conhece, então, querido, agora você é uma pessoa sábia. Você está sendo sábio. Como eu posso querer o resultado na vida de alguém se ela não tem conteúdo para oferecer aquele resultado? Como que eu posso demandar de uma pessoa uma atitude, um comportamento, uma ação, se ela não tem conteúdo para operar aquela ação? Ela é ignorante. Ignorante não no sentido pejorativo da palavra, mas simplesmente é uma pessoa que está destituída daquele conteúdo. Ou seja, daquele conhecimento, daquela informação para operar. Para operar. E o conhecimento é importante. Por quê? Porque quando você faz algo que você não sabe, porém você está fazendo algo que é certo, isso gera resultado na sua vida. Mesmo quando você não sabe, mas você ativa um princípio na sua vida, aquilo vai gerar resultado. Mesmo que você seja ignorante a esse princípio. Para você entender. Por isso também, ao contrário, se você conhece, sabe, mas você não aplica, você não vive aquilo, não funciona. Esse princípio vai te quebrar, porque você e eu nunca vamos quebrar o princípio, eles são inquebrantáveis. Então quando eu, na verdade, digo que, e essa é uma expressão até bíblica, quebrar o mandamento de Deus, é quando eu não estou cumprindo essa ordem na minha vida. O mandamento continua intacto. Por isso que, na verdade, em última instância, quem vai ficar quebrado sou eu e não o mandamento, porque o princípio vai permanecer. Ou eu entro com esse princípio e opero ele para gerar os resultados, ou então
esses princípios, ao ignorá-los, ao desprezá-los, ao negligenciá-los, irão me atropelar. Agora, olha para mim, é muito interessante porque Deus, apesar dele estabelecer ordem, apesar dele dar mandamentos, ele não nos força a cumprir esse mandamento. Ele dá um mandamento e diz: seja inteligente, seja sábio, porque se você ouvir, se você atender o meu mandamento, você vai bem, cara. Você vai prosperar na sua vida, você vai superar. Não importa o que aconteça, o que venha a você, no final você vai sempre superar. Sempre você vai ser conduzido em triunfo. Não dá para triunfar se nós não brigarmos, se nós não lutarmos, se nós não passarmos por alguns conflitos. Só dá para ter vitória se nós tivermos lutas, se nós tivermos disputas. Ninguém pode vencer sem disputar, ninguém pode vencer sem lutar, ninguém pode vencer. É ou não é? Então o que Deus está dizendo é: você não viverá uma vida isenta de conflitos, você não viverá uma vida isenta de obstáculos, de barreiras, mas sim, você será capaz, debaixo da minha bênção, de superar cada uma delas. Por isso nós sim podemos romper todos os limites, e isso não é algo que vai acontecer apenas 21 dias e estaremos sempre livres dos limites. Não, enquanto estivermos vivendo, nós vamos lidar com os limites, porém a verdade é que Deus está nos ensinando a rompê-los, a superá-los, a vencê-los para a glória de Deus e fazermos proezas em nome de Jesus. Então o Senhor não nos ordena, não nos obriga. Ele diz assim: se você quiser, essa é a minha ordem, esse é o mandamento. Cabe a você ouvir, guardar e praticar isso, se você quiser. Ele nos criou com livre arbítrio, com o poder de decidir, com o poder de escolher. Nós não somos robôs, nós não somos autônomos, nós não somos, programados para fazer sempre a coisa tudo, certinha, do jeito que Ele quis. Não. Ele deu intelecto, Ele nos deu vontade, Ele nos deu emoções e nos deu, com tudo isso, a liberdade de usar todas essas coisas. E aí Ele vem e diz assim: use certo, seja sábio. E como é que eu posso ser sábio, Senhor? Ouça a minha palavra, pratique a minha palavra, obedeça os meus mandamentos, porque esses princípios de vida vão se ativar na sua vida, e aquilo que você parecia que seria um peso, na verdade será a tua liberdade, será a leveza da sua vida, porque para alguns cumprir o mandamento de Deus é um peso, é um fardo. Querido, é fardo, peso mesmo, é você ter que aguentar as consequências das más decisões e desobediências. O preço que pagamos, irmãos, olhem para mim, o preço que nós pagamos por obedecer a Deus é efêmero, é mínimo, é nada diante do preço que nós pagamos por desobedecer os princípios de Deus. Porque nós muitas vezes não temos noção das consequências das nossas decisões, das nossas escolhas. Achamos muitas vezes que se trata só de nós, e não é verdade. As minhas decisões, tanto para o bem quanto para o mal, tanto no certo quanto no errado, não param em mim, vão repercutir na vida de outras pessoas, e às vezes por gerações. Eu gosto quando Paulo diz que há muitas vozes no mundo. E agora mesmo é possível que muitas vozes estejam falando com você. E dentre essas vozes, existe a voz de Deus falando com você. Sempre a voz de Deus vai estar falando com você. O problema é que nem sempre nós estamos na sintonia, na frequência espiritual, celestial, para discernirmos a voz de Deus, porque há outras vozes que estão falando. A voz da nossa consciência, a voz da nossa mente, a voz das pessoas, a voz da sociedade, a voz dos noticiários, a voz dos acontecimentos, a voz das experiências do nosso passado e a voz de Satanás. São muitas vozes, e tudo isso provoca muito ruído no mundo do nosso pensamento, e muitas vezes nos confundem, e fica difícil ouvir a voz certa,
E nós muitas vezes, irmãos, não temos noção, não conseguimos ter a percepção das consequências desastrosas que não param em nós quando nós escutamos a voz errada, nem que essa voz seja a voz da nossa mente. Por quê? Porque, como eu disse no domingo passado, os nossos pensamentos muitas vezes nos confundem e eles podem estar equivocados. Os nossos sentimentos nos traem. E decidir por pensamento e por sentimento pode me colocar em enroscada. Mas a única voz, aleluias, que vai trazer a direção certa e precisa para a minha vida é aquela que procede do trono de Deus, é aquela que procede do próprio Deus. Por isso Deus está dizendo: ouça a minha voz, atenta para as minhas palavras. Isso aqui não é um livro legal de ler, não. Isso aqui é a palavra do Eterno, que regula todos os princípios para termos uma vida de prosperidade ou uma vida de fracasso e derrota. Nós é que decidimos se vamos fazer os nossos caminhos prosperar ou se vamos fazer os nossos caminhos tortos. Não tem nada a ver com Deus. Olhem para mim, não tem nada a ver com Deus. A palavra já foi liberada, a palavra já foi declarada. Ou nós nos alinhamos a essa palavra e ganhamos força e poder por meio dela, ou então nós seremos esmagados. O que eu estou falando para você é exatamente o que aconteceu lá no Éden. O casal ouviu a voz errada, e porque decidiram erradamente, por ouvirem a voz errada, as consequências não parou neles, se estende por toda a humanidade, atingiu a mim e atingiu você. Olhe para mim, muitas decisões erradas que eu e você tomamos nas nossas vidas, trazem consequências não só sobre nossas vidas, mas sobre nossos filhos e por gerações. Não sei, queridos, mas todos nós em algum momento somos atacados por um espírito de rebeldia. Todo ser humano, desde criança, pequenininha, é atacada por um estado de desobediência. Incrível! Você já percebeu como as crianças, que são tão puras, tão inocentes, elas têm uma habilidade de romper, de quebrar ordens. E agora o que nós somos, quando nós estamos quebrando um princípio? Crianças crescidas, mas continuamos meninos. Bate o pé, querido. Seja rebelde. Desobedeça. Eu e você temos 1001 razões para desobedecer as palavras de ordem. Mas a verdade é que nós desobedecemos porque nós somos rebeldes. Essa é a verdade. Faz parte da nossa natureza humana. Faz parte da nossa natureza humana. Eu não estou falando da natureza pecaminosa que já foi crucificada com Cristo na cruz, mas eu estou falando da nossa natureza humana. Nós temos facilidade para desobedecer, nós temos dificuldade para obedecer. Deus muitas vezes falou que o seu povo é um povo de dura cerviz, que não se dobra. Então vem as circunstâncias, vem as consequências das más escolhas, das más decisões e quebra. E aí a gente chega para Deus e diz: Deus, eu estou quebrado. E Deus, como é um Deus de oportunidades, como é um Deus, oh aleluia, de novas chances, Ele diz: vem para mim, querido, que eu vou te levantar. Vem para mim, minha filha, vem para mim, meu filho, e eu vou te colocar por cabeça, porque eu não te criei para ser cauda, eu não te formei para estar embaixo. O que você está vivendo de Deus hoje, na verdade, é produto já de uma promessa que Ele fez outrora na sua vida. Talvez você até desconheça essa promessa, como eu falei, mas na ignorância você operou o princípio da palavra. Deus disse: eu vou cumprir a minha promessa. E Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode negar a sua palavra. Sabe, você pode ter batido a cabeça a tua vida inteira, mas se no último instante você está lá, preso, cravado numa cruz, e você diz: Senhor, tenha misericórdia, olha para mim, lembra de mim, hoje mesmo
você vai estar comigo, não por baixo, mas por cima, diz o Senhor. Aleluias, aleluias. Até na hora da morte, alguém pode ser colocado como cabeça, porque ouviu. Eu e você estamos aqui porque fizemos as escolhas erradas, mas este não, este sempre fez as escolhas certas. Não é justo que ele esteja aqui. Eu e você estamos aqui como consequência da nossa rebeldia, mas esse aqui foi fiel, e fiel até a morte. Por isso Deus o exaltou, colocou-o como cabeça de todas as coisas. Deus não forçou a mão de Eva e de Adão, deixou-os livres para decidir. Mas Ele disse: se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas se vocês obedecerem, vocês vão ter acesso. E vão poder desfrutar tudo aquilo que eu coloquei para vocês. O diabo é tão sutil. Nossa mente muitas vezes pode ser tão enganosa nos seus pensamentos, que às vezes a gente acha que a gente pode quebrar o mandamento e não vamos sofrer consequências. O diabo é tão astuto que ele é capaz de nos convencer de que se nós de fato quebrarmos, desobedecermos, nós vamos ganhar. A coisa vai melhorar, vai ser mais fácil. Mentira. Nunca vai ser mais fácil. A vida nos ensina isso por si mesma. Todas as vezes que nós nos rebelamos contra uma verdade, sim ou não, queridos, nós sofremos. Mas ele por um instante nos engana, dizendo: não, vai por aí, não faça isso. Não, Deus falou assim? Bobeira. Deus é amor, Deus é misericordioso. O Deus é sarcástico. O Deus é um tirano que fica te obrigando, que não quer que você seja feliz. Não, coma. Vai por esse caminho aí. É ou não é verdade? Deus é um tirano que não quer o teu bem, não. Porque Ele sabe que no dia que você comer, seus olhos vão se abrir e vocês serão igual a Deus. Eles já eram iguais a Deus. Aliás, mais precisamente, eles eram a imagem e semelhança de Deus. Na verdade, o diabo não é imagem e semelhança de Deus. E ele tem tanto ódio de Deus ter nos feito a sua imagem e a sua semelhança, que ele vai tentar, durante toda a oportunidade que ele tiver na nossa existência, de nos convencer, de alguma forma, de alguma maneira, a palavra de Deus não vai se cumprir. Mentira. Porque a palavra de Deus passa os céus e a terra, ela vai se cumprir.